Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Luiz Carlos da Rocha. José Eustáquio Diniz Alves. Bom dia. Isso, bom dia. Bom dia. Uma semana movimentadíssima. Um janeiro, aliás, o janeiro tem sido muito movimentado. O janeiro, em geral, um janeiro com poucas notícias políticas, né? Mas esse janeiro está totalmente diferente. Sabe por quê, Alberto? É porque não vai ter carnaval. Então o ano começou mais cedo. Faz todo sentido. E você viu até que Eduardo Paes acabou o carnaval de meio de ano também. Agora, olha, tem gente que diz o seguinte, já que não vai ter carnaval, o carnaval de rua mesmo, não deveria ter o feriado. O feriado deveria ser cancelado. Aí é um problema sério, hein? Olha, eu duvido, com sol no Rio de Janeiro, nas praias, todo mundo as praias lotadas, a gente vê isso, está acontecendo nesse momento, aí passa um bloco, 4 pessoas com instrumentos de percussão, é claro que vai acontecer alguma coisa. Agora, o feriado também ficou um pouco mais diferente desde que começou a pandemia, né? Por exemplo, essa semana aqui, quarta-feira, foi feriado no Rio, mas as pessoas trabalharam porque ficou meio mesclado essa coisa com trabalhar em casa, né? O que é feriado e o que não é feriado. Tá todo mundo... Estranho, né? Quem trabalha em escritório está de férias desde o dia que começou a pandemia, hein? Tá estranho, porque o meu exemplo, eu tinha uma rotina de ir para o escritório todo dia de manhã, exceto sexta-feira, que chegou num período que eu parei de trabalhar na sexta-feira, porque sexta-feira para advogado é uma tragédia. É o dia que chegam as liminares, as piores decisões, as piores coisas acontecem na sexta-feira. Então eu já, há algum tempo, na sexta-feira, não vou para o escritório, mas a rotina era essa, de manhã voltava para almoçar em casa e depois ia para o escritório e voltava começo da noite para casa, né? Com a pandemia, você fica em casa e você fica meio desorientado, né? Tem uma entrevista do Washington Oliveto, ele está morando em Londres, vendeu a empresa dele, parece que ficou com uma parcela de participação, com a condição de que ele fosse morar em Londres. E ele, na entrevista dele, diz o seguinte, que ele, na pandemia, ele levantava de manhã, fazia tudo que ele fazia normalmente, quando não era pandemia, aí colocava roupa de trabalhar, ia para o escritório da casa dele, do apartamento dele, e ficava trabalhando até o horário que normalmente ele ficava antes da pandemia no escritório. Aí saía, ia almoçar, almoçava, e depois voltava para o escritório e mantinha a rotina até o momento em que normalmente ele ficava quando era pandemia, no final da tarde, aí voltava para casa. Aí sai do escritório e volta para casa. Falei, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir trabalhar, entendeu? Mais ou menos, você fica meio num estado de slow motion, assim, sem conseguir determinar quais são as prioridades, você fica meio frouxo, entendeu? É uma coisa diferente, estranha. Mas, Rocha, a vacina está aí para acabar com isso, não é não, Eustáquio? A vacina vai resolver todos os problemas e rapidamente. Pior que não, né? Eu estou impressionado, por exemplo, com o Reino Unido. Estou falando que eu tenho uma irmã que mora em Newcastle, está mostrando que o Reino Unido foi o primeiro país a iniciar a vacinação em massa. Foi no dia 8 de dezembro. Então já tem quase 1 mês e meio de vacinação lá, e eles estão batendo todos os recordes de mortes nessa semana que passou agora, né? Então, quer dizer, isso o pessoal já esperava, porque a vacinação ela só começa a ter efeito quando você vacina 60%, 70% da população. Antes disso, não tem tanto efeito assim, né? Então, assim, o que está acontecendo é que o mundo está batendo os recordes agora no mês de janeiro, né? São recordes gerais da pandemia, quer dizer, a gente começa 2021 pior do que terminou 2020, né? E a vacina, quer dizer, no caso do Brasil principalmente, nós estamos nessa situação, que a vacina só dá até o final, o que tem aí só dá até o final do mês de janeiro, né? E a gente não sabe, quer dizer, agora vem mais 2 milhões de vacinas da Índia, mas a situação com a China
é muito complicada, né? E quando a gente pega os BRICS, né, o Brasil é o país mais afetado dos BRICS. Né? Eu estava pensando aqui o seguinte, Alberto, na semana passada, ele falou assim, seria bom o Brasil produzir vacina no Brasil, né? A gente não está conseguindo importar a vacina. Então, assim, a tragédia maior, né, do que a gente estava pensando. Agora, na semana passada, quando surgiu essa notícia, eu me lembrei, inclusive postei no meu Twitter, no Facebook, uma ocasião o Paulo Nogueira Batista esteve aqui em Curitiba e teve mais de uma vez, mas eu conversei com ele, e numa dessas conversas com ele me disse o seguinte, ele ficou muito tempo nos BRICS, né, no governo da Dilma e do Lula também, e ele me disse o seguinte, que tem uma máxima na diplomacia chinesa que eles dizem que não aceitam mudança de face. Isso é uma coisa literal, mais ou menos assim, você está conversando com um chinês e dá para ele a pior notícia que ele poderia ouvir naquela reunião. Ele ouve a notícia ruim, não mexe um traço na face. Levanta e vai embora. E espera 15, 30 anos para depois resolver o problema. O chinês é assim, não aceita alteração de mudança de face, literalmente. É o seguinte, o Brasil vem desaforando esse governo do Bolsonaro, os chineses, da forma mais tosca que você pode imaginar. Os caras devem olhar para a gente e dizer, esses caras estão de brincadeira, porque aí fizeram coisas, disseram coisas que são inacreditáveis, né? E os chineses, esse embaixador chinês, ele é um ponto fora da curva, porque ele fala muito, né? Vai para o Twitter e se manifesta e tal. Isso não é normal para chinês, né? Eles ouviram tudo, ouviram todos os desaforos, e agora chegou a hora de sentar para conversar, né? E na pior hora para o governo Bolsonaro, porque, para mim, na hora que eu bati o olho nisso, eu falei assim, os chineses agora vão vir com a pauta do tamanho de um cometa, né, para conversar com o Bolsonaro. E vai acontecer, 5G, agronegócio, tudo que interessa para eles, eles vão colocar na mesa para conversar sobre a vacina. Ninguém fica imaginando que eles vão dar vacina para o Brasil, e o Brasil vai ficar criando problema no 5G, problema no agronegócio. Agora eles vão sentar para negociar sem alteração de face. Entendeu? Rocha, e no momento que os Estados Unidos têm o Biden, que também vai cobrar a fatura em cima do governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro está entre as duas maiores potências econômicas, os dois maiores parceiros econômicos do Brasil, ele está completamente isolado e com um ministro das Relações Exteriores que todo mundo pedindo a cabeça do ministro, né? Então, é uma situação extremamente complicada para o governo Bolsonaro. E essa coisa de repensar a política externa, eu acho que tem esse ponto máximo agora, essa questão da vacina, né, porque a política externa virou agora um tema de toda a população brasileira. Ela já vem sendo crescente, né, a cada vez mais as pessoas têm considerado a política externa, e não é uma coisa mais tão distante quanto era antigamente, mas ficou um ponto central essa semana, né? Todo mundo sabe dizer alguma coisa essa semana sobre a política externa brasileira por causa da vacina. Mas, além desse ponto, que eu acredito que seja o pior, é o que vocês estão falando, né? Agora você tem uma nova reconfiguração do jogo com a vitória do Biden. E a questão da questão do negócio propriamente dito, para além da vacina, né, seja do agronegócio, né, seja das outras questões, ganha uma centralidade muito grande, porque a configuração agora não tem mais o Trump, né, não tem mais o Trump do lado de cá para formar um grupo que ataca a China de maneira desmedida, né, então isso também vai ter que ser repensado, não só por causa da vacina agora, como daqui para frente. Uhum. Eu acho que o Brasil não tem um ministro das Relações Exteriores. Não tem. Nós temos ocupando essa função no Brasil, um secretário dos interesses americanos. Ele não é ministro das Relações Exteriores. Não é. Mas não é dos interesses americanos, é dos interesses radicais republicanos, do Tea Party, aquele pessoal lá do Trump, né? Nem americanos
entendeu? Eles estavam no poder lá agora, esses caras aí estavam no poder. Né? Aliás, é um sinal, essa gente estava no poder com o Trump. Sinal de que, a Argentina, cedo, né? O Macri ficou 4 anos, né, com aquela política exatamente como a que está sendo aplicada aqui. Depois disso, antes disso, o México já tinha rodado, a direita no México tinha perdido as eleições. Aí depois veio a Argentina. Aí tentaram essa manobra na Bolívia e deu errado. Rapidamente, a esquerda já voltou ao poder na Bolívia. E o Trump perdeu a eleição. Então, nós estamos assistindo, e na Europa também a direita começou a ter desgaste material. Nós estamos assistindo na cena mundial uma derrocada dessa orientação política. Né? E o Bolsonaro está aí, estava na crista da onda, né? Agora a onda está vindo em cima dele. Ô Rocha, essa coisa da diplomacia brasileira, né, que a Luciana falou aí, você, o Saquinho, né? O Brasil sempre foi amigo de todo mundo. O Brasil nunca teve, né, foi uma tradição nossa. Os militares, na ditadura militar do Brasil, os militares nunca brigaram com o bloco soviético, comunista. Né? Porque, olha, você olha a sua posição, você está no hemisfério sul, você não está geopoliticamente nem economicamente muito bem posicionado, você quer ser amigo de todo mundo, você não quer brigar com ninguém. E pela primeira vez na história do Brasil, na história recente, você tem um governo que briga com a China, foi o que o Taquinho falou, com os 2 maiores parceiros comerciais, e a própria Europa já não vê o Brasil, não vê Bolsonaro com bons olhos há muito tempo. A Europa não tem nada a ver com Bolsonaro. E aí você pega, ainda tem mais a Índia, né? A Índia tem a população do tamanho da China e tem se desenvolvido muito, né? E aí a gente viu essa coisa patética que aconteceu na OMC, do Brasil se alinhar automaticamente aos Estados Unidos com relação à quebra de patente, porque a Índia é um grande produtor de fármacos, de insumos para medicamentos. E aí houve essa solicitação, creio, se eu não me engano, quebra de patente temporária em função da pandemia para os medicamentos relacionados ao coronavírus, e o Brasil se alinhou automaticamente ao lado dos Estados Unidos sem ganhar nada em troca dos Estados Unidos. Quer dizer, uma coisa infantil. No fundo, o que a gente está vendo é uma diplomacia infantil. Né? Não é uma diplomacia racional, pragmática. E aí, da mesma maneira que Pazuello, no governo, está sendo muito ruim para a imagem dos militares, Ernesto Araújo, no governo, está sendo muito ruim para a imagem da diplomacia brasileira, que sempre foi uma diplomacia muito qualificada, muito técnica. Né? Nós temos um histórico de grandes diplomatas, de uma escola de diplomatas. O Instituto Rio Branco treina muito bem nossos diplomatas, quer dizer, e aí a gente está vivendo essa, né, amadorismo, essa infantilização do governo brasileiro. Na verdade, a gente tem um governo infantil, né? É disso que se trata. Nós entramos agora, uma coisa que a Luciana falou na última sexta-feira, que é o problema da culpa. A tragédia está aí, todo mundo reconhece que nós estamos no meio de uma confusão, uma esparrela imensa, né? Não só por causa da pandemia, mas também por causa da condução da política econômica, da crise econômica. Né? O Brasil voltou para o mapa da fome, a fome está aí, a inflação, quem vai no supermercado sabe que a inflação está aí violenta, né? As pessoas estão tendo dificuldade em comer, né? E aí entra o ingrediente de quem é a culpa. Né? Isso não está claro ainda. Né? Em função de ter se apropriado do auxílio emergencial, como se apropriou, o Bolsonaro conseguiu respirar e pairar um pouco sobre essa questão. Né? Mas a vacina tornou a posição dele uma posição mais delicada, né? E agora volta o segundo tempo do auxílio emergencial. Vai ter, lógico, vai ter que ter, e aí não sei se ele vai conseguir se apropriar como ele se apropriou da primeira vez, né? E essa questão da culpa, ela está na chapa quente, né? De quem é a culpa de tudo isso que está aí, porque não adianta ficar dizendo que a culpa é de 13 anos de governo do PT, como o Estadão, a Janaina Pascoal, essa coisa ridícula, né? Que eu costumo dizer o seguinte: eles ficam parecendo o cara que estuprou a moça e fica insistindo que a culpa do estupro é da mini saia, né?
É uma loucura o que está acontecendo. Então, querendo falar de um governo que acabou em 2015. Nós já estamos há 5 anos, já passaram 2 governos, e eles falando de culpa do PT. Então, isso não vai funcionar, né? Então, eu acho que essa questão da culpa que a Luciana abordou assim, de maneira muito apropriada na sexta-feira, acho que é o ponto que vem aí. Né? Se a população identificar que o culpado é o governo, acabou. Olha, ontem eu publiquei no meu blog, tá, um artigo, né, que pega uma pesquisa feita mundialmente por aquela firma de relações públicas, assessoria de comunicação, a Edelman, né? Eles fizeram esse ano, 2021, tá? É o relatório deles de 2021, uma pesquisa que foi feita online, enfim, tem lá uma nota metodológica longa, a maioria dos países é muito bem coberto online, fizeram em 28 países, né? E o Brasil é o segundo, desses 28, o Brasil é o segundo cuja população mais quer tomar vacina. Tá? O primeiro é a Índia. A Índia, 80% da população quer se vacinar. O Brasil é 76%. É bem interessante os resultados dessa pesquisa, né? Que os países que mais querem se vacinar, né? Sei lá, eu listei lá os 6 países, né, na ordem decrescente, que mais querem é Índia, Brasil, México, China, Tailândia e Colômbia. Né? Países, a China é uma potência, etc., mas o PIB per capita da China está em linha com esses países que aí estão. E os países que menos querem se vacinar são Rússia, África do Sul, França, Japão e Espanha, e depois a Holanda. Né? Então, assim, os países desenvolvidos mais refratários a se vacinar, suas populações, e os países menos desenvolvidos mais dispostos a se vacinar. Né? E aí até países que têm, não todos, mas a maioria desses não desenvolvidos, temperaturas quentes, que provavelmente já tiveram histórico de vacinação. Por que eu estou falando isso? Porque como a população brasileira quer muito se vacinar, ela fica muito de olho na vacina. Se ela fica muito de olho na vacina, ela fica muito de olho em tudo que gravita, todo o noticiário que gravita em torno da vacina. E aí é uma péssima notícia para Bolsonaro. Ele está sendo mais visto por conta da vacina do que por qualquer outra coisa nessa pandemia, dada essa disposição da população brasileira em se vacinar. Eu acho que faz sentido isso. Realmente, assim, o clima mudou muito depois que surgiu a vacina, né? E agora as pessoas estão vendo que existe uma perspectiva, né, para combater a pandemia, e está vendo claramente que o governo federal não está fazendo nada nessa área. Né? Então, isso muda muito a perspectiva. E é interessante agora no Brasil, é o seguinte, é que o pessoal gosta tanto de vacinar que está furando fila, né? Tem gente furando fila, e a gente estava preocupado, até outro dia estava preocupado com o seguinte, o pessoal não vai querer vacinar. Aí agora a gente está preocupado que está todo mundo querendo furar a fila. Oi, Eustáquio, é um absurdo, as pessoas furam fila e o orgulho de se vacinar é tão grande que se fotografa e põe nas redes sociais. O amor pela vacina é tão grande que o cara fotografa a ilegalidade, a imoralidade que ele está fazendo. É impressionante isso. Agora, eu não sei se vocês viram a piadinha do sensacionalista, disse, olha, plano nacional, é algo por aí, né? Dizendo que a vacinação mudou, a prioridade é vacinar primeiro todos os prefeitos do interior do Brasil. Que é justamente esse fura-fila. Eu acho o seguinte, só dar uma contribuição aí no que vocês estavam falando, eu acho que quando surgiu a vacinação, né, quando começou a vacinação, mudou um pouco o patamar, né, ou seja, já tem uma vacinação em andamento no mundo. Ou seja, a predisposição, a capacidade de diálogo, a capacidade de trazer a vacina já é um diferencial nesse quesito. Agora, eu acho que a gente mudou ainda mais de patamar depois da primeira vacina que foi colocada no Brasil. Eu acho que a vacinação em São Paulo, particularmente, eu acho que deixou muito clara a ideia de que se Dória conseguiu a vacina, se tivéssemos um presidente com habilidade para negociar, essa vacina, de fato, teria chegado via governo federal e não da maneira como chegou. Ou seja, o que colocou para a população é que
era uma questão, de fato, política, mais do que qualquer outro aspecto. E eu acho que essa foi, talvez, a principal derrota do Bolsonaro em relação àquele dia, sabe? Aquele dia foi um dia muito marcante. O dia da primeira vacinação foi um dia muito marcante para o governo Bolsonaro, porque, inclusive, as pessoas passaram a se encorajar, né? Você vê os movimentos na rede social, as pessoas passaram a se encorajar para mostrar a sua indignação. Então, eu acho que a gente ainda mudamos um patamar, ficou um pouco mais difícil para Bolsonaro depois que começou a vacinação e, particularmente, depois da vacinação que começou em São Paulo. Isso, a percepção de culpa ficou ainda maior. Agora, só uma última coisa, falando dessa questão do fura-fila, né? Eu me lembro quando começou a vacinação na Itália, que eu ouvi, né, a notícia do jornal, na televisão, falando da preocupação que eles tinham de assegurar que não haveria roubo, né, e contrabando da vacina e tudo mais. Aí eu falei, gente, olha que maldade esse pessoal. E aí agora a gente vê no Brasil fura-fila em Manaus, a denúncia de Luciana, que a gente não pode afirmar, né? Mas que há a denúncia. Tem aí essa suspeita de terem sumido 60 mil doses no Amazonas. 60 mil. Ninguém sabe, está circulando essa informação, ninguém sabe onde foram parar lá, tem uma coisa de contabilidade, pode ser só um erro, mas tem que investigar, né? Uhum. Agora, por conta disso tudo, eu não sei se vocês viram, acho que é muito nas redes sociais, não é esse o clima no Congresso, né? É muito mais mídia, né? Falando-se de impeachment, né? Isso é muito mais mídia. Isso, por exemplo, eu sei, né, que dentro dos partidos do Centrão isso é um não assunto, né? Isso simplesmente não existe. Eu tenho um governo, esse governo fica até o final. Na minha visão, é o seguinte, a Câmara e o Senado, a gente viu isso no impeachment de Dilma, a Câmara e o Senado são reativos ao que a sociedade faz. Elas não tomam a liderança de um impeachment, né? Quem tem que tomar a liderança do impeachment é a sociedade, né? Aliás, foi assim com o Collor também. Isso que eu ia te perguntar, Alberto, porque na época do Collor, eu lembro, assim, mais ou menos, como não entra em detalhe, não sei em detalhe, mas o Collor tentou fazer isso que o Bolsonaro está fazendo, né? Quer dizer, atrair um centrão da época, ter base no Congresso e foi atropelado. Sim, ele fez isso, Eustáquio, foi lá quando ele até colocou como a Casa Civil, que era o articulador político à época, né? O Ministério da Casa Civil era o Ministério da Articulação Política. Ele colocou o Jorge Bornhausen, que era a principal figura do então PFL, que depois se tornou o DEM. E era o partido, se eu não me engano, se não me falha a memória, que tinha a maioria na Câmara dos Deputados. Só que ali, por isso que eu digo que o Congresso vai a reboque da sociedade. A sociedade já tinha se mexido muito na direção do impeachment, né? Então, ele tentou, mas não teve sucesso por isso. O Congresso é empurrado para fazer o impeachment. O Congresso, ele não faz o impeachment por livre e espontânea vontade, ele faz pressionado pela sociedade. Aí você tem que ter a mídia se movendo, você precisa das manifestações. O impeachment tem que vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Roberto, você não acha que o Bolsonaro devia dar o Ministério da Saúde, tirar o Pazuello e dar para o Centrão, e tirar o Ernesto Araújo e dar para o Centrão, para evitar esse impeachment? As pessoas estão falando, né? Tem gente especulando que o ministro das Relações Exteriores poderia ser o ex-presidente Michel Temer, né? E o Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde durante o governo Temer, ele poderia voltar para o Ministério da Saúde. Agora, tudo é necessário esperar a eleição da presidência da Câmara, né? Porque as barganhas são feitas, né? As coisas são apalavradas, mas o voto é secreto. Então, precisa ocorrer na presidência da Câmara e do Senado, mas mais da Câmara é mais importante, né? O desfecho desejado pelo governo, para aí, então, o governo cumprir a parte dele dos acordos, que seria essa distribuição de ministérios. Agora, ou seja, a fatura vem depois da eleição, então, depois de 1º de fevereiro.
ô Eustáquio, você sabe, política é tudo um pouco lá, um pouco cá. A Índia liberou 2 milhões de vacinas. 2 milhões é uma piada, não é nada, entendeu? Quer dizer, mas ela está fazendo um gesto de boa vontade. Ela está dizendo para o Brasil, olha, eu estou disposto a liberar. Você vai fazer um gesto de boa vontade na OMC? Né? Então, tudo é aos pouquinhos. Hoje, o governo distribui cargos, existem muitos cargos federais nos estados, estão sendo distribuídos para os partidos do Centrão. O governo, então, está mostrando a sua disposição de estar junto com o Centrão. Aí o Centrão mostra votando no Arthur Lira. E aí o governo continua a fazer o que ele já começou a fazer. Basicamente, é a dinâmica da política, né? Você nunca é tudo de uma vez, tudo antes ou tudo depois, né? É um processo, né? Uhum. Tem duas coisas aí. A primeira é que o Bolsonaro está começando a colher os frutos de um passo profundamente errado, né? Que foi apostar que era uma gripezinha, pessoas com passado de atleta, a vacina não é confiável, a vacina pode ter reação adversa. Quer dizer, ele fez uma aposta muito clara na cabeça de todo mundo, da população, todo mundo viu isso, todos vimos, todo mundo é capaz, no povo, de ter essa percepção de que o Bolsonaro apostou num sentido oposto ao sentido que está se afirmando como vitorioso agora na política, que é o quê? É o da prevenção e da vacina. Né? Foi contra o isolamento, tem aquela imagem dele atravessando a praça com os empresários, dizendo que o importante era a economia, né? Tem essa questão que vai aflorar com mais clareza agora, que é do Brasil ter recusado entrar no COVAX, que é aquela associação mundial de 150 países para produzir a vacina, e foi oferecido ao Brasil 200 milhões de vacina. O Brasil não entrou, se recusou a entrar, por causa da aposta do Bolsonaro. Isso é uma coisa pessoal dele, né? Depois a Pfizer ofereceu 70 milhões de vacina, o Brasil também recusou. Isso é uma coisa pessoal dele. Isso aí é o seguinte, é tudo na física dele, né? Na medida em que as coisas vão ficando claras, ele vai pagar o preço, né? A questão econômica, por exemplo, na minha opinião, vamos dizer, o grande genocídio é o teto de gastos, né? Esse teto de gastos, no meio de uma pandemia, é uma coisa criminosa, certo? Mas aí ninguém imputa a responsabilidade ao Bolsonaro, que ele falou que não entende de economia, a economia não é com ele, economia é com o Paulo Guedes é o cara da Globo, do Estadão, desse povo todo, é um agente que não gosta do Bolsonaro, mas adora o Paulo Guedes e a política econômica dele, com tudo que ele tem feito, né? Então, essa questão econômica ainda não é o carimbo na testa do Bolsonaro, mas a aposta errada na questão da pandemia, da vacinação, isso vai ficando claro, certo? E acho que, concordo plenamente com o Alberto, que o impeachment é de fora para dentro, né? O mesmo impeachment da Dilma, né? Ele veio muito forte. A Dilma, a crise fiscal, a crise econômica, a crise política, criou uma confluência de astros, como lá atrás no Collor, e aí tornou insustentável, né? E usaram qualquer argumento, né? Quando formam uma coisa assim, qualquer argumento é usado para fazer o impeachment, e a gente quebrou um paradigma no Brasil na matéria de impeachment, que foi admitir um impeachment sem crime de responsabilidade, né? Quer dizer, o presidente perdeu a maioria no Congresso, se eles entenderem que ele fez alguma coisa que não devia ter feito, eles tiram, né? Então, virou que uma avenida aí horrorosa, né? Com o aval do Supremo, com o aval do Congresso, nós fulanizamos o impeachment, né? E, portanto, o Bolsonaro está aí agora com esse problema, e muito mais sério, porque está morrendo gente, passou de 200 mil pessoas, ontem foi 134, são 20 vezes as pessoas que morreram na queda daquele Boeing lá na Índia, né, na Indonésia. Então, a situação vai se agravando, eu acho que ele vai diminuindo, ele vai ficar do tamanho que o Alberto costumava dizer que ele tinha, que é uma coisa ali em torno de 18%, 19%, 20%. Né? E com isso ele se segura.
Se o Centrão fechar com ele, for fiel, ele vai até o fim. Se não, ele roda, né? O problema é que o Centrão, em matéria de fidelidade, é muito frágil, né? Agora, se a gente pensar assim um pouquinho, como é que pensando assim, dentro do que vocês falaram, que o impeachment vem, a pressão do Congresso vem da opinião pública, né? Como é que a gente vê o Congresso reagindo a essa semana, que foi uma semana bem negativa para o Bolsonaro, né? Eu já consigo ver um efeito, uma reação em relação à eleição da Câmara, né? Da Câmara e do Senado. Quando o candidato do governo no Senado dá uma entrevista em que ele fala que é preciso voltar, né? Eu acho que o da Câmara também, que é preciso voltar o auxílio emergencial. Eu acho que já é um processo de sinalização para a população das prioridades que o Congresso vai ter. É como se fizesse uma graça, sinalizasse para a população um ganho que ela pode ter com a vitória deles. Por quê? Porque, de novo, é aquele processo de encarecimento. O apoio do Bolsonaro, os deputados apoiarem, votarem alguém, ainda que a eleição seja secreta, o resultado vai sair ao final, certo? E aí, a imagem do Congresso apoiando, votando nos candidatos do presidente, que passa uma semana em relação à crise sanitária dessa forma, era preciso dar alguma coisa em compensação. E eu acho que é exatamente assim que vem essa proposta do auxílio emergencial. Só que aí a gente pode pensar um pouco daqui para frente. Muito bem, suponhamos que isso aconteça, pode acontecer ou não, que os dois candidatos vençam a eleição, e que, de fato, o auxílio emergencial volte para a questão. A pauta econômica do Bolsonaro vai acabar de ir para o beleléu, porque não tem jeito de, nessa situação que nós estamos, equacionar as duas coisas. Então, a pauta econômica não se realizou. A pauta contra a corrupção não se realizou. Vai ficar o quê? Vai ficar a agenda de costumes, né? E aí eu acho que o Centrão pode atender essa agenda de costumes, essa agenda ideológica de costumes, que essa agenda, eu acho que segura os 20%, 25%, seja o que for, para começar o patamar inicial da eleição. E aí eu acho que, pensando dessa maneira, a demissão do chanceler, do Ernesto Araújo, é cara para essa agenda, para essa atitude ideológica do Bolsonaro. Seria ele, e é por isso que ele está resistindo, por isso que ele diz que ninguém nem ousaria propor isso diretamente para mim e tudo mais, porque eu acho que é um símbolo, né, dessa atitude mais ideológica do governo. Ô, Luciana, eu queria só pegar isso que você falou da questão fiscal, né? E depois eu vou falar da pauta de costumes, mas a gente tem de reconhecer, em primeiro lugar, por exemplo, teto de gastos. Não existe teto de gastos, né? Nunca se gastou tanto no Brasil como no ano passado. O déficit público do ano passado foi 800 a 1 trilhão de reais. E esse ano ele vai ser, na previsão do Paulo Guedes, 250 bilhões, mas vai passar de 300 tranquilamente. Então, o Brasil nunca se gastou tanto no Brasil como durante o período do teto de gastos. Você faz uma emenda constitucional para controlar os gastos e tudo falou por quê? Aí o Congresso faz uma medida provisória falando no orçamento de guerra. É óbvio que a pandemia você tem que gastar por causa da pandemia para salvar vidas, etc. Então, foi um jeitinho, né? Você dá um jeitinho. Dá um jeitinho, etc. E a situação fiscal do Brasil é extremamente complicada. E essa semana saiu um relatório do Banco Mundial, o relatório anual do Banco Mundial, né, que mostra o seguinte, que o mundo, não é só o Brasil não, mas os países em desenvolvimento também, nós estamos caminhando por uma década perdida. Quer dizer, no caso do Brasil, 2021 pode ser o início da terceira década perdida, né? Então, assim,
e ele fala numa quarta onda de endividamento, né? A dívida pública brasileira nunca cresceu tanto, nós estamos com 100% do PIB da dívida pública, né? Então, assim, a situação fiscal, isso que você falou, ela não permite o Bolsonaro fazer gracinha para atender essa população, porque se ele atende, né, determinada pressão popular, ele vai entrar em choque com todo o setor produtivo do Brasil, né, que se já tem a saída da Mercedes-Benz, você tem a saída da Ford, você tem a saída de vários outros empreendimentos, fechamento de empresas, etc. Então, você entra numa crise econômica violenta. E sobre a pauta de costumes, eu concordo com você também que ele pode tentar ir por esse lado, né? Só que aí a vitória do Biden também muda a conjuntura, porque, não sei se vocês viram o seguinte, toda a articulação que o Brasil fez, né, com o governo Trump contra os direitos reprodutivos, né, no mundo, né, que tinha uma coligação para implementar essa pauta conservadora no mundo, o Biden já desfez numa canetada ontem, né? Então, assim, o Brasil pode tentar implementar aqui no país, né, uma pauta extremamente conservadora, mas também, nesse ponto, ele vai ficar isolado, porque, como o Rocha já falou, a América Latina está mudando, todos os países, e com o Biden no mundo também está mudando no mundo. Então, a situação fica realmente difícil. Eu só queria só colocar mais 2 pontos rapidamente em relação ao que você falou, eu estou concordando. Não, dentro dessa agenda mais ideológica, a questão do costume, meio ambiente e política externa. Exatamente. Há constrangimento também nesses 2 pontos. Não, deixa eu só pegar isso aí, eu acho que tem um xadrez aí muito complicado, tá? Porque é o seguinte, a situação fiscal do Brasil, de fato, é muito difícil. É uma das piores aí, enfim, dos países que a gente acompanha aí, uma das piores do mundo, né? A situação econômica, né? O que acontece é que o mercado financeiro, né, que é um player importante, um ator importante, olha para o Paulo Guedes, sabe que Paulo Guedes não está entregando, sabe, né, as pessoas mais racionais do mercado financeiro sabem que Paulo Guedes tem amor ao cargo, ele prefere ficar no cargo mesmo que não realize aquilo que ele acredita, mas de qualquer modo, Paulo Guedes é um símbolo, é uma placa, é uma marca. A pessoa sabe o seguinte, olha, com Paulo Guedes lá, não haverá iniciativa do ministro da Economia de gastar. Né? Ele pode não deter outras iniciativas, mas ele não tomará a iniciativa de gastar. E isto é relevante para o mercado financeiro. Se você tira um Paulo Guedes e coloca, por exemplo, um Rogério Marinho, aí o mercado financeiro pode tirar o apoio ao governo. Vai dizer, não, agora o Rogério Marinho não, é um político. O político está lá para gastar. Tá? Então, nesse sentido que Paulo Guedes é uma âncora. Né? Daí a ter auxílio emergencial, eu acho que isso, Luciana, que você menciona, é perfeito. O Arthur Lira falou, Baleia Rossi, né? Deputado é gastador, eles vão estar... eles de fato vão pensar nisso. Né? Agora, isso também pode ser barganhado com o governo Bolsonaro, pode ser barganhado com o presidente, pode ser barganhado com o ministro da Economia, né? Então, isso não é algo que esteja dado, né? O fato de eles mencionarem na corrida... Não quer dizer. Não quer dizer que eles vão colocar para votar e aprovar. Está ali, está dentro da barganha, está na mesa da barganha, né? Então, ali, eles mantêm o apoio. Eu acho que tem um apoio importante, né, que Bolsonaro, obviamente, não tem, que é o apoio da Globo. A Globo vem perdendo muito com o governo Bolsonaro, ele resolveu bater de frente, que a mídia é relevante para uma mobilização social a favor do impeachment. Né? Então, a Rede Globo e qualquer outra mídia, as próprias redes sociais, são relevantes para isso. Tá? Então, você tem a sociedade com suas organizações, a mídia, as mídias sociais, você tem os agentes econômicos com preponderância do mercado financeiro. Então, você tem um grande xadrez aí. Né? E você tem o interesse de Dória. O que eu vejo hoje em termos de movimentação política? Para Dória, de fato, ou para o PSDB, né, de fato, interessa embaralhar o jogo tirando o Bolsonaro por meio de um impeachment. Para eles interessa, porque se Bolsonaro fica na cadeira, é um presidente que disputa a reeleição. Né? Ele ocupa o espaço que seria de um Dória. Se Bolsonaro não fica na cadeira, né, você tem Mourão. Mourão já não é do mundo político, né?
pode ter algum tipo de acordo para Mourão não disputar a reeleição, né, porque seria tecnicamente disputar a reeleição, e aí abriria um espaço que não se vislumbra com Bolsonaro na cadeira de presidente para Dória. Tá? Então, neste momento, eu acho que o grande interessado no impeachment de Bolsonaro é Dória, tá? Porque abriria este corredor para ele deste eleitor de direita. Né? Então, por isso que eu digo, tem aí um jogo complexo aí pela frente. Bolsonaro é de briga, todo mundo sabe disso. Né? Bolsonaro vai brigar. Né? Se tentarem avançar com a coisa do impeachment, ele vai se agarrar com unhas e dentes nessa briga. Né? Ele vai enfrentar os adversários dele, a gente sabe disso. E como ele falou, né, as Forças Armadas que garante a democracia. Né? A questão econômica, assim, de fato, não é a minha praia, eu sou um curioso em relação a isso, mas o que está acontecendo, assim, há alguns anos já, tem gente dentro do FMI, técnicos do FMI, olhando para a questão da economia mundial, da concentração de renda, da financiarização da economia, da redução brutal da atividade industrial no mundo todo, né? E drástica, terrível nos países em desenvolvimento como o Brasil, e orientando que é preciso que o Estado seja propositivo. Né? O Estado tem um papel importante de manter a economia aquecida, com os gastos públicos, em financiamento de obra, em financiamento da atividade produtiva. Já se chegou à conclusão há algum tempo que o mercado não vai resolver problema de crise econômica de ninguém. Né? O mercado vem depois, que você aparou a grama, deixou tudo certo, né? Lustrou o salão, aí o mercado entra para dançar. Certo? Agora, para reformar o salão, arrumar as mesas, arrumar o mercado, não é para isso. Esse mercado que está aí não é para isso. O mercado mudou a face. Né? O mercado de 1946, 47, 50, 60, 70 não é o mesmo de hoje. Né? Então, eu acho que o erro da política econômica lá do Meirelles no governo Temer, as pessoas costumam dizer, mas o Meirelles foi governo do Lula. Foi ministro do Lula, só que o Meirelles fazia o que o Lula mandava. Não, executava o programa econômico do governo Lula, certo? No caso do... O Meirelles, no Lula, foi presidente do Banco Central. Exato, mas executava a política econômica do governo Lula. Ele não executava a política econômica dele. No governo do Temer, ele executou a política econômica dele, do interesse da turma dele, né? E criou essa coisa chamada teto de gastos, que está aí. Isso não funcionou um dia sequer, certo? Porque isso tira o Estado do jogo. Certo? Num jogo em que o Estado é fundamental, eles tiraram o Estado do jogo e fazendo reformas, como se reforma fosse política econômica, né? Se reforma fosse resolver o problema do país. Então, assim, nós estamos perdidos, porque essa política econômica ela não vai dar resultado algum. Eles podem até tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão. Se ficar essa política econômica, eles vão perder a eleição de novo, como perderam com o Temer. Certo? O PSDB se deu conta tarde. Ele entrou no governo do Temer e na hora que ele acordou, já não dava mais tempo, pagou a conta. O Alckmin teve um desempenho ridículo na eleição. Né? Por quê? Porque estava nas costas dele o problema da política econômica do Temer, e que agora foi seguida pelo Bolsonaro. Né? Tá aí. Isso agrada o mercado? É muito bom para o sistema financeiro, para a Bolsa de Valores, é ótimo. Né? Só que essa gente não vota. Certo? E as redes sociais criaram esse problema. Né? Em meados do século XIX, o Luiz Napoleão Bonaparte, acossado pelos movimentos de rua, pela pressão imensa, pelo sufrágio universal, ele chamou os líderes europeus e disse para os caras, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa gente votar, porque bem ludibriados eles votam em nós. E de lá para cá tem sido assim, só que as redes sociais criaram um problema. Todo mundo fala, gente que não tinha a menor importância, que ninguém ouvia sequer numa mesa de boteco, o cara tem um blog, o cara tem uma página na rede social e fala e dá opinião, entendeu? Então, isso ficou uma coisa esquizofrênica.
né? O controle que se tinha dos meios, as mídias tinham, as grandes mídias, os grandes meios tinham da opinião pública, está bem esfacelado, né? A Rede Globo hoje não, ela pode soltar editorial, o Estadão hoje está soltando editorial pedindo o impeachment do Bolsonaro, e daí? Entendeu? As coisas mudaram, entendeu? Então, não se controla mais a opinião pública como se controlava, e aí a questão da culpa que a Luciana fala é isso, certo? Uma vez que a população identifique quem é o culpado, certo? O sujeito vai para o paredão, não tem conversa, né? O Bolsonaro até agora se manteve aí porque, primeiro, a política econômica agrada essa gente aí do mercado. Segundo, ele teve um lance brilhante na questão do auxílio emergencial, ele tomou o pirulito da oposição, auxílio emergencial, roubou e usou, né? Só que isso, como a política está muito rápida, muito líquida, passou, né? E já veio o negócio da vacina da pandemia, ele já está em dificuldade de novo, tem que dizer qual que é o próximo lance dele. Mas, enfim, eu estou assim, olhando e rindo, né? Porque o que pode acontecer em 2022 é um novo Bolsonaro e PT no segundo turno, certo? Eu quero ver como é que vai ficar essa gente que deixou de votar no professor moderado para votar no capitão esquizofrênico, Rocha, sem medir as consequências. Mas entendeu? então, eu acho que o impeachment, para determinados segmentos, visa, né, tirar Bolsonaro do segundo turno. Né? Sempre imaginando que vai ter um candidato de esquerda, de direita, o de esquerda não dá para fazer nada, mas o de direita vamos tirar do segundo turno. Entendeu? Então, o objetivo do impeachment é esse. Eu acho que eles até já desistiram. Você vê que não se fala mais em editorial, não se fala mais no Lula, né? Porque quando o Lula veio para Curitiba cumprir o período de sequestro dele pela Lava Jato, você pode perceber que o Lula desapareceu do noticiário. Era uma coisa impressionante. O Lula ficou aqui em Curitiba 580 dias, vieram visitar o Lula aqui em Curitiba as maiores lideranças mundiais. As maiores lideranças mundiais vieram visitar o Lula, de partidos socialistas, sociais-democráticos da Europa, da América Central, da América Latina, gente do mundo inteiro. Não saía uma página, uma linha na grande mídia e na Rede Globo, né? Eles decretaram o esquecimento do Lula, tá? Só que esqueceram de combinar com o pessoal da vigília, com o pessoal das redes sociais, que falavam do Lula todos os dias, né? E a coisa foi virando e está aí de volta. O Lula vai ser julgado agora, né? A expectativa que se tem é que o Supremo corrija a violência que a Lava Jato cometeu contra o Lula. Assim, e começam pararam de dizer, se anular o processo do Lula, anula tudo. Porque não anula tudo. Anula o processo do Lula, o resto, né? Como é que você vai anular o processo de um cara que delatou e que confessou o crime? Né? Então, vai anular o processo do Lula, onde o Moro, de fato, ficou absolutamente claro que ele não tinha isenção para julgar o Lula. Ele não era um juiz que tinha autoridade e isenção para julgar o Lula. Então, anulando isso, o Lula volta para o jogo. Aí, eles ficam dando palpite. Porque o PT devia fazer isso, o PT devia fazer aquilo. Nem dentro do PT, o PT é uma coisa enorme. Eu nunca fui do PT, não sou do PT, mas o PT é uma coisa enorme. É uma confusão imensa dentro do PT. Aí, além disso, ainda tem o pessoal de fora, do MST, da CUT, dos movimentos sociais, que influem brutalmente dentro do PT. E o sujeito olha para o PT e fala, não, o PT devia fazer isso, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Entendeu? Nem o Lula controla aquilo. Sabe? Então, as coisas vão se movendo e tudo indica que nós vamos ter um segundo turno em 2022, exatamente igual nós tivemos em 2018, entendeu? E esse povo do centro bate o desespero neles, porque eles sabem que eles têm que tirar o Bolsonaro. Ô Rocha, aqui, vamos caminhar aqui para o nosso último assunto de hoje, né? Que você fala, tudo indica que o segundo turno tende a se repetir. Como é o primeiro turno nos Estados Unidos, que se repete há não sei quantos anos, democratas versus republicanos, que dessa vez ganhou o democrata, né, e tomou posse essa semana. Né, Eustáquio, você... Olha, e deixa eu só fazer um comentário breve sobre a posse. Eu acho aquele evento de posse nos Estados Unidos, né, eu penso até do ponto de vista dos nossos amigos aí, antropólogos, um ritual
absolutamente inacreditável. Eu acompanho todos, vi o do Trump, né? Aquilo ali, como eles sabem que são o principal país do mundo, que todo mundo vê aquilo, né? É como se fosse um rito religioso de homenagem à democracia, né? Ao Deus democracia. Então, ali o mundo, é claro que os Estados Unidos, em primeiro lugar, a população norte-americana em primeiro lugar, mas o mundo está olhando aquilo e está reverenciando a democracia. É impressionante aquilo ali, né? É tudo muito pensado, tudo muito profissional, né? Todos os símbolos, as vestimentas, né? A forma, a ordem como cada um chega naquele palco, né? A forma como cada um se comporta, os discursos, é incrível, né? E aí, quando você pega alguns conteúdos, são aqueles conteúdos que a Luciana conhece, né, Luciana? Nós lemos aí, Alex Tocqueville, sobre a religião civil norte-americana, né? Então, ali tem uma Bíblia, né? E nessa Bíblia, é uma Bíblia até não escrita, ou escrita de forma espalhada, né? Menciona-se Abraham Lincoln, menciona-se os pais fundadores, os valores né, do que eles chamam lá, né, América, né? Então, tudo aquilo faz parte, digamos assim, de um culto de adoração à democracia. Eu só queria fazer essa observação, né, que não exclui, obviamente, as outras, né, de conteúdo, para em que direção vai, em que direção não vai, mas a cada 4 anos se renova a adoração à democracia por meio da posse do presidente norte-americano. Eu acho isso interessante. Cada país faz isso nacionalmente, né, cada país democrático, mas ali é uma oportunidade meio que mundial, meio que global, né, obviamente doméstica, claro, mas mundial de fazer isso. Eles têm Hollywood. Eles têm Hollywood, né? Você, como otimista e louvador assim, da democracia, eu concordo com tudo isso que você falou. Mas você deixou de falar de uma coisa importante, que é o seguinte: nunca na história dos Estados Unidos teve uma posse e uma mudança de cargo na democracia com tantas forças armadas na rua, né? É claro que por causa da pandemia estava vazia, mas por causa das ameaças à democracia, nunca teve tanta polícia, tanto exército na rua. Isso mostra, assim, só para fazer o nosso tradicional confronto aqui entre otimismo e pessimismo, mostra que é o seguinte, que a democracia americana, ela sobreviveu. Ela não tá com essa bola toda que você está falando, não. Ela está tentando sobreviver ao ataque que teve no dia 6 de janeiro e a todas as doenças que tem lá na democracia americana. Mas eles são muito competentes, Luciano. Eles têm Hollywood, né? Tem um dado que é o seguinte: quando terminou a guerra, a Segunda Grande Guerra, fizeram uma pesquisa na França, 80%, 90% dos franceses achavam que quem tinha ganho a guerra foram os soviéticos. Passados 50 anos, fizeram a mesma pesquisa, todo mundo acha que quem ganhou a guerra são os americanos. Eu vi. É Hollywood. Então é o seguinte: Hollywood nos faz acreditar que nos Estados Unidos de Abraham Lincoln, dos fundadores, tinha democracia. Eles fazem a gente achar que aquilo era uma democracia. Escravidão, né? Só votava proprietário, e é uma democracia. A gente fica falando que é uma democracia. É um troço impressionante, né? Como a capacidade, a competência que eles têm em vender para o mundo o produto deles. E no que se refere especificamente ao dia da posse, a ênfase foi mais na superação da dificuldade do que na ameaça, né? Ou seja, a ameaça ela surge para mostrar como a democracia americana, os cidadãos americanos são fortes, conscientes de seus direitos e que pode ter tido um desvio, uma parada, né? Parece que em algum momento até se diz isso, uma parada, mas o caminho vai ser retomado. E eu também sou uma otimista, para falar a verdade. No discurso daquela moça, da jovem, da Amanda, ela fala em algum momento... Amanda Gorman, que é a poeta, né, de Harvard, né, 22 anos a menina.
Isso, e que expressa justamente tudo isso que foi a maior resistência, né? O jovem, a mulher negra, né? O que mais me chamou a atenção foi a ideia da democracia em amadurecimento, incompleta. Eu também sou uma otimista em relação à democracia. Claro que com esse otimismo, em alguns momentos, a gente coloca, tem um pico para baixo, né, Eustáquio, que olha, puxa, mas o que está acontecendo? Mas eu acho que eu também sou meio como os americanos, eu enfatizo a ideia da superação e a importância porque estável ela não é, né? Até devido aos seus males, ela traz todos os seus males. Então, estável ela nunca vai ser, segura ela nunca vai ser, mas é preciso reagir e lutar por ela. Sempre concordo com Hollywood. Eu não sei, por exemplo, outro dia eu vi aquele filme 7 de Chicago, uma louvação, né, às instituições americanas e tudo mais. Você pode se preparar que vem aí a nova rodada do 007. Na nossa geração, nós vimos o 007 combatendo um russo. O demônio no mundo era um russo. Sabe aquele russo com a cara, aquele russão com a cara fechada, assim, tipo Brezhnev, né? Aquele cara era o cara mais perigoso do mundo, era o inimigo do 007. Aí passa o tempo, cai o muro de Berlim. Quem que virou o inimigo do 007? O cara com a turba, né? Turbante preto, com a malinha, com a bomba dentro, né? Esse virou o inimigo do 007. Aí teve aqueles períodos de espionagem industrial, né? E vai. Agora, vem um 007, certo? Falando do inimigo interno, né? Desse inimigo negacionista, contra a vacina, tradicionalista, que é o cara que quer desfazer, quer destruir a democracia americana. Hollywood já entra no circuito para dizer que nada disso aí aconteceu, que eles aqui ganharam essa batalha aí contra esse negacionismo representado pelo Trump, assim como eles nos fazem acreditar que ganharam a Guerra do Vietnã. Alguém viu algum filme, algum dia, produzido por Hollywood, em que os americanos perdem a Guerra do Vietnã? Não tem. Vamos caminhar para o encerramento aí, e eu quero dar uma perturbada. Hoje eu não vou perturbar o Eustáquio, não. Perturbar o Rocha. Quem ganhou a guerra, né? Lamentavelmente, a história tem dessas coisas, né? Você falou Hollywood, né? Não foram nem os americanos, nem os russos. Quem ganhou a guerra foram os britânicos, liderados por Winston Churchill. Se Churchill não tivesse tido a capacidade de liderança que teve para fazer lá o recuo de Dunkerque, né, e empurrado os alemães para o fronte oriental, a Grã-Bretanha teria sido colocada de joelhos, teria tido lá um acordo, enfim, teria se rendido e de fato, as chances de vitória de Hitler naquilo ali teriam sido muito grandes. Eu sei que vocês estão perturbados com essa minha afirmação. Eu concordo com você, mas eu quero fazer uma ressalva. De fato, a Inglaterra foi fundamental, certo? Só que a gente tem que lembrar que os soviéticos, logo no início, procuraram os ingleses para fazer um acordo, um pacto com os ingleses, porque os soviéticos tinham... O problema deles era o Japão e a Alemanha, e eles queriam fazer um pacto com os ingleses. Esse pacto não saiu porque a monarquia inglesa tomava chá em Berghoff com o Führer, né? Tem várias fotos de reuniões dos membros da monarquia inglesa se refestelando com o Führer lá em Berghoff, no ninho da águia. E não fizeram um acordo com os russos. Os russos, que não são idiotas, fizeram o quê? Fizeram um acordo com os alemães, né? Molotov correu lá e assinou um pacto com os... E aí é o seguinte, quando o Hitler se dá conta de que ele não poderia resolver o problema com a Inglaterra, porque tinha um canal no meio, era uma ilha, se fosse como a França, ele tinha tomado, né? Ele começa a ter problema de reposição, de logística, de energia, e ele resolve buscar isso aonde? Lá, no leste, né? E aí, quando se fala que foram os soviéticos que ganharam a guerra, foi isso, porque ele deslocou todo o contingente que ele tinha para tomar a União Soviética, tomar os campos de petróleo, as minas de carvão, né, e se reabastecer para voltar a brigar com a Inglaterra, e ele vai para lá. Só que o resultado disso, né,
foi o seguinte: ele se arrebentou lá em Stalingrado, em Leningrado, chegou a 40 quilômetros de Moscou, tiveram que esvaziar a cidade e depois voltaram. Aí, praticamente, quando os soviéticos começam a entrar no território alemão, eles já tinham perdido a guerra para os soviéticos, porque já não tinha mais energia. Tanto é que você pega esse ato que é muito festejado por Hollywood, que é o dia D, né? Tem filmes e filmes, documentários, não sei o quê. A travessia do Canal da Mancha, no dia D, na travessia, eles não perderam um barco, não perderam um navio, não perderam um submarino. Por quê? Porque os alemães já não tinham mais o que fazer ali. Isso dá uma discussão longa. Isso dá uma discussão longa. Eles não perderam porque eles desembarcaram na Normandia. Os alemães esperavam o desembarque em outro lugar. Eles esconderam o local de... Você sabe disso? Mas os alemães tinham resistência em terra. Eles já não tinham mais marinha e nem aeronáutica lá. Porque eles tinham se arrebentado lá no leste. Isso dá um programa inteiro. O Eustáquio quer concluir aí, a Luciana quer concluir. Então, eu acho que assim, para colocar uma pauta aí para o próximo programa, eu acho o seguinte: é claro que a gente pode brincar que Hollywood faz as coisas, mas, obviamente, Hollywood não faz história, né? Ele conta uma historinha, etc. e tal. A história é muito mais complexa do que Hollywood, Bollywood, etc. E eu acho que a grande conflito hoje no mundo é entre o Ocidente e o Oriente, entre China e Estados Unidos, principalmente. Então é o seguinte: o que tem hoje é uma disputa entre o consenso de Washington, né, toda a metodologia do consenso de Washington e toda a metodologia do consenso de Beijing, né? O consenso de Beijing, ele não inclui democracia, né? Inclui um regime autoritário, né, com grande presença do Estado e etc. e tal. Então, assim, o mundo hoje, do século XXI, é o que chama de armadilha de Tucídides, né? É a potência em decadência, que é os Estados Unidos, né, contra a potência em ascensão, que é a China. Eu acho que esse é o desenvolvimento. E por isso que eu acho o seguinte: que a democracia, se ela perder o jogo econômico, como ela está perdendo, ela vai acabar perdendo o jogo político também. Então, assim, só para dar um toque... Só para dar um toque pessimista final aí, velho. Exatamente. Eu também, então eu terminaria mais ou menos ando nesse sentido. Eu me lembro em 2012, num debate do Obama, na eleição presidencial, e que o adversário disse que, o republicano disse que se orgulhava da China, né, do desempenho econômico da China, e o Obama de pronto veio com uma resposta do seguinte, e ele enumerava o sucesso econômico da China, né, e o Obama veio de pronto dizendo o seguinte: pois eu não consigo admirar, né, esses ganhos da China na medida em que... E aí o Obama listava os aspectos da falta de democracia lá. Eu acho que a democracia eu acho que eles valorizam tanto a democracia porque ela é uma moeda de valor nesse jogo, né? Ela tem um símbolo que alinha o mundo muito importante, né? Particularmente as sociedades, as democracias desenvolvidas. Então, por isso, não é à toa que se valoriza tanto a democracia e coloca como um marco, como se eles fossem o grande símbolo da democracia mundial. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu quero propor, a gente conversa aqui durante a semana, que um tópico, independente do que acontecer na semana que vem, a gente sempre trata dos assuntos mais momentosos, etc. Mas a gente poderia reservar um tempo na semana que vem, vamos discutir isso por WhatsApp aqui durante a semana, para fazer um bloco sobre China e Estados Unidos. Essa é a minha proposição, quero que vocês pensem nisso. Um abraço, um bom dia, Rocha, um bom dia, Eustáquio, um bom dia, Luciana. Um abraço. Bom dia. Bom dia para todos que nos seguiram aí. Até o debate, ao próximo debate.